Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Gente, vocês me desculpem a forma amadora, mas eu quis montar uma pequena mesa. E você não sabe o trabalho que eu tô até ofegante. Mas enfim, hoje nós vamos falar de Goethe. Você sabe o que é Goethe? Já ouviu falar? Com certeza, a maioria de nós aqui já ouvimos falar. Porém, antes desse vídeo começar, entrarmos no tema que vai ser profundo e já aviso que vai demorar, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, divulga nos grupos, pros amigos, para todo mundo que tem curiosidade, porque esse tema de hoje promete ser um tema que vai esclarecer bem o conceito tenebroso de Goethe que nós temos, né? Então, para começar, eu começo já dizendo que o que Goethe não é um sistema pagão, não foi criado por Salomão e não foi trazido pelos deuses ou por demônios como Satã, etc. A Goetia, ela é um sistema que foi sempre se renovando e sempre se atualizando. E para começar, deixa eu arrumar meu selo de Astaró aqui, já vai deixando joinha, não esquece, compartilhando, não esquece e tudo mais. Gente, eu faço os vídeos aqui, pra vocês terem uma noção, assim, pelo que eu sei. Então, o roteiro é da mente, é da inspiração, não tem muita edição porque eu não entendo, então a gente faz uma coisa meio amadora, mas eu espero que vocês gostem. Comenta aí, tá gostando dos vídeos, tá curtindo o canal, tem alguma sugestão? Deixa tudo aí embaixo, beleza? Bom, vou mostrar os livros bases que nós vamos usar para falar sobre Goethe. Esse é o meu favorito, o livro da atualidade sobre Goethe. O nome do livro é Goethe mesmo, né? História e Prática. Ele é do Humberto Maggi, um grande mago aqui do Brasil. Esse livro é excelente, eu recomendo a leitura para todo mundo que quer conhecer o sistema, se aprofundar. Mesmo se você não tem conhecimento algum, esse livro vai te ajudar. Por quê? Porque ele aborda tanto a parte histórica quanto a parte prática do rolê, né? Vamos usar o Tesauro Mágico, também do Alberto Maggi. Essa edição aqui traz o Testamento de Salomão, traz os primeiros grimórios e tudo mais, numa versão diretamente editada do museu, traduzida por ele. Então é bem raro, por isso que chama Tesouro Mágico, né? Do latim tesauro. Vamos usar o Pseudarchia Daimon, novidade aqui no Brasil, publicado pela Via Sestra. Esse livro, na parte histórica, agora que nós vamos falar, vai ajudar muito a entenderem. E também eu trouxe, a título de curiosidade, o Bestiário Goethe. Esse livro é recente também, está recém saindo, pela editora Script, e ele traz ilustrações dos daimons. Olha que interessante. Traz a descrição e a ilustração. Então é como se fosse um catálogo mesmo, um bestiário, e aí ajuda muito a quem quer praticar, curiosidade mesmo de saber. Bom, vamos lá. O termo Goetia, Goetia, né, ou Goécia, o correto seria falar Goécia, porque a terminação T-I-A no latim fica cia, como se fosse a pronúncia de um C, ou cia, T e C junto. Porém, como aqui no Brasil nós brasileiramos tudo, chamamos de Goetia. O sistema de Goetia, como tal, ele vai surgir na Idade Média, mas não o nome e nem a prática. A prática, nós temos registros lá já desde os papiros gregos, né? No final do período helênico ali da Grécia, nós já temos registros de pessoas que eram chamadas de goetas ou goetes, né? Essas pessoas, elas eram nada mais nada menos do que bruxas, né, feiticeiros, necromantes, que usavam de divindades para conseguir contato com os mortos. E muita gente os procuravam para conseguir contato com seus entes que partiram, com famosos, né, da época, heróis, pedir auxílio dos deuses, dos semideuses, enfim. Eles eram chamados de goetes. E a Goetia, na Grécia Antiga, né, ela já tinha uma conotação mal vista. Então, para quem acha que as bruxas eram perseguidas somente na era da Inquisição da Igreja Católica, está muito enganado.
Na Europa mesmo, a prática necromântica já era mal vista pelas religiões vigentes da época. Então, a própria Grécia via com maus olhos, Roma, nós temos registros de bruxas, né, vista com maus olhos também na cultura nórdica, e por aí vai, né? O fato é, essas bruxas, nos papiros gregos, né? Papiros gregos são registros mágicos de magia greco-egípcia, né? Que misturava tanto o panteão grego quanto egípcio ali naquela mescla de Alexandria toda. E os papiros mágicos gregos trazem referências de nomes como a deusa Hécate, Anubis, deuses quitônicos, ou seja, do submundo, Hades também, né? Que eram invocados para trazerem as almas dos mortos à presença das pessoas. A isso era designado o nome Goetia, né? Que em tradução livre, porque não tem uma tradução exata, né, para o português, seria um termo mais ou menos como bruxa, mago, necromante ou conjurador. A palavra correta seria mais conjurador, porque conjurava os espíritos dos mortos, né? E a forma como se fazia esses rituais, como se elaboravam, era algum objeto do morto, geralmente ia-se até a sepultura do morto e faziam oferendas, libações, e aí, por meio de incensos e métodos de visualizações divinas, se trazia aquela alma do morto até a presença deles ali. Então já era uma prática de evocação e conjuração desde a Grécia Antiga, porém não tinha conotação demoníaca nenhuma. A conjuração daemoníaca, ou demoníaca, né, como seria também o prefixo a e, juntos seria unido daimon, que a gente fala aqui no Brasil, seria demon ou demon, né, a palavra mais correta, a pronúncia mais correta, significando o conjunto de espíritos, guias ou não, que se familiarizavam com os humanos. Então a palavra daimon, demon, como você queira pronunciar, nada mais é do que espírito, né? Espírito de forma geral. O ser espiritual transcendente era chamado de daimon. Agora, os gregos separavam entre agatodaimons, bons espíritos, e kakodaimons, né? Ou maus espíritos, indicando assim uma classe de força sutil e benévola e densa, né? E maligna, vamos dizer assim, nos nossos termos, né? E isso era daimon, espíritos errantes ou espíritos guias benevolentes. O goeta, né, o praticante da goetia, conjurava qualquer um desses espíritos. E por isso havia essa visão mal vista da goetia, desde a antiguidade. Desde quando não tinha nada a ver com a classe de espíritos que nós temos hoje em dia no catálogo de Goetia, né? Porque não se usavam espíritos de demônios, porque o conceito demônio de igreja, né, surge somente posterior ao cristianismo, mas o termo daimon, né, que era usado, tanto agatodaimon quanto kakodaimon. E esses agatodaimons eram conjurados pelos gregos goetas, né? Bom, isso se funde, essa prática de goetia se funde aí no início da era cristã com algo que nós vamos conhecer como teurgia, fundada por Jâmbrico, um filósofo neoplatônico, grande doutor aí, né, do neoplatonismo. Ele funda o chamado teurgia, que era o uso da magia, combinado com astrologia, combinado com diversas culturas para uma prática de elevação do homem e deificação dele. Ele abominava a goetia, que já estava bem famosa por causa dos papiros gregos, como eu disse, e então a goetia começa a cair cada vez mais decair em uma esfera densa, de ser mal vista, dos seus praticantes serem rejeitados ou mal vistos pelas práticas que faziam. Bom, é importante a gente saber isso de Jâmbrico e da teurgia para entender que nessa época estava se tendo a cristianização do mundo, né, século 4, 5 e 6, e esta cristianização do mundo traz consigo um sincretismo
religioso de paganismo tardio, né, o paganismo helênico, com fé cristã, fé católica. Nessa época surge o termo demônio, né, usado amplamente, né, o termo demônio de forma cristã, não de forma shedim, como os judaicos o tratavam, né, mas da forma cristã. Por quê? Porque a igreja via que os neoplatônicos, os platonistas, as grandes escolas usavam o termo daimon para se referir a espíritos que os guiavam, né? Nós temos o exemplo em Platão, nós temos o exemplo no Corpus Hermético, nós temos o exemplo em diversas culturas, né, de espíritos familiares que cuidavam, espíritos guias que cuidavam das pessoas, né? E a igreja não aceitava isso. Então cria-se o demônio, né? Eu fiz um outro vídeo explicando melhor sobre a criação do demônio pela Igreja Católica, com referência ao paganismo de forma mais geral, mas como nós estamos abordando o tema Goethe, cabe dizer que a Igreja Católica ela foi um grande pilar para que o sistema fosse fundado como nós temos hoje. Por quê? Vamos chegar lá. A demonização dos daimons, né, começa a confundir a cabeça do povo. A Goetia, mal vista pela teurgia e, obviamente, pela igreja, né? Afinal, a evocação dos mortos, a conjuração necromântica era algo absurdo, né? Por causa dos cacodaimons, né, envolvidos. A teurgia rejeita o cacodaimon e se apega somente ao agatodaimon. E fazendo essa separação completa, a Goetia cai num completo, eu não diria esquecimento, mas numa marginalização muito grande da prática e do termo, né, ao ponto das pessoas praticantes de Goetia já serem perseguidas ao ponto de morte, né? Tô contando essa história para vocês porque nós vamos chegar a um fenômeno aí no começo do cristianismo chamado Testamento de Salomão. As práticas mágicas nunca morreram, né? E apesar da Goetia haver caído numa espécie de obscurantismo, né, de um esquecimento ou de uma prática marginalizada pelo povo, ela nunca deixou de existir. E aí, alguém que estudou Goetia, não se sabe quem é o autor ao certo, apesar das especulações, estudou tanto a Goetia quanto a teurgia, quanto a igreja que já dominava tudo, ele lança algo chamado Testamento de Salomão. Testamento de Salomão não é as clavículas de Salomão, veja bem. Os Testamentos de Salomão é o livro base de toda a magia grimorial posterior. Esse nome, Testamento de Salomão, é importante gravar na cabeça, por quê? Porque esse opúsculo, esse texto, que relata, né, como Salomão estivesse dando instruções mágicas ao seu filho, né, acho que é Roboão o nome do filho dele, não lembro mais, e ele passa as instruções de uma forma romantizada, de uma forma como se ele estivesse dando uma sabedoria oculta mesmo ao filho dele. Por que o termo Salomão, o nome de Salomão foi usado? Porque na época havia uma ascendência muito grande de legalizar práticas ilícitas, dando nome a apelo de autoridade. Ou seja, é a mesma coisa que eu hoje em dia, vivendo numa família cristã conservadora, quero praticar magia. Aí eu chego pra minha mãe, meus pais, né, meus parentes descobrem e querem me deserdar. O que não é muito fora da realidade, né? E eu chego pra eles e falo, não, mas eu tô praticando algo de Salomão, tá na Bíblia. Olha, entende como o apelo da autoridade funciona? Era da mesma forma, para legitimizar uma prática ilegítima. E fazendo isso, eles conseguiam abranger uma legalidade, entre aspas, das práticas obscurantistas, como a Goetia nessa época já era. Bom, desse opúsculo de Salomão surge toda a magia medieval e grimorial. Nós vamos ter o Grimório do Paponório, a arte de ver espíritos no globo de cristal de Tritêmios, e tem mais um grimório que eu não lembro o nome agora, que são 3 grimórios importantes que vão dar origem, né? Origem não, vão dar forma, porque a origem deu no texto de Salomão. Baseado no texto de Salomão, surgem esses primeiros grimórios dentro da Igreja Católica, isso é importante de falar, que a magia medieval é uma magia católica, porque o mundo era católico, o mundo europeu, né?
E com Tritêmios, né, começa algo chamado de estereografia, que era a arte de transformar espíritos em selos, né? Esse é um selo do Daimon Aureus, por exemplo, feito em cobre, e aqui é a assinatura dele. Por este símbolo se conjurava a presença do espírito pertencente a ele, né? Então, começando esta prática aí com Tritêmios, que ele faz para os 72 anjos, e dizem as más línguas que também a composição dos selos de Daimons foi feita por ele, apesar de eu não acreditar pela diferença histórica de épocas vividas, mas com Tritêmios a coisa avança, toma uma forma muito mais ampla, tanto Papa Honório quanto Tritêmios, até mesmo Alberto Magno, outro grande papa da igreja, né? Eles conseguem solidificar uma prática oculta permitida pela autoridade. Então, entender Salomão, o que Salomão tem a ver com a Goétia? Ah, foi ele que aprisionou os 72 espíritos no vaso de bronze? Segundo o Testamento de Salomão? Sim. Segundo a história? Não. Não tem nada que comprove historicamente que Salomão, figura histórica, né, rei de Israel, ele aprisionou demônios ou qualquer coisa do tipo. Nós temos alguns relatos de mitologia judaica, né, porém já cristianizados, referente ao tema, porém nada que seja muito concreto. Então, o que nós temos historicamente comprovado é o Testamento de Salomão e os papiros gregos como fonte e origem da magia medieval, né? Aí nós vamos ter em 1500 e pouco uma obra muito importante, que é esta obra aqui. Esse livro é de 1500 e pouco, né? Claro, impresso. Chama Pseudarquia Daimonorum, né? Por que chama pseudarquia? Porque uma hierarquia mentirosa, não uma hierarquia fiel. Vale lembrar que, nessa época, todo o estudo de demonologia, né, obviamente, veio da Igreja Católica, porque foi na Igreja Católica que o termo demônio, como nós o concebemos, né, no nosso ocidente cristão, surge. Então, o que vai acontecer? Os deuses pagãos tornam-se demônios. Baseado isso, obviamente, em toda a cultura do Antigo Testamento, onde os profetas quebravam os ídolos e tudo mais, e na Igreja Católica, que se usa disso para ter um domínio elitizado sobre o Ocidente. E conseguiu muito bem, né? Fazendo isso, os deuses antigos pagãos passam a ser demônios. Eu vou citar 2 exemplos clássicos de daimons que eu costumo trabalhar nos meus rituais, né? Que foram deidades antigas demonizadas, né? Nós temos o caso de Marbas, que é o selo dele aqui, em cobre. Marbas era uma deidade egípcia chamada de... Nossa, esqueci o nome da deidade. É o leão, um epíteto, né, de Horus, um leão devorador, aquele que a face feroz de Horus, né? E aí transformaram este leão devorador, que era Horus, em Marbas, né? Marbas, se você for pegar aqui no Bestiário Goethe, eu não vou pegar porque eu não separei a página, mas se você for pegar a ilustração, como ele é descrito tanto no Pseudarquia Daimon quanto nos grimórios derivados dele posteriormente, ele é descrito como um ser animalesco com cabeça de leão e um corpo disforme, relatando aí o antigo deus Maarres. Lembrei o nome do deus, Maarres, né? Maarres, um deus egípcio, epíteto de Horus, né? Foi transformado em Marbas. Assim como Astarte, antiga deusa babilônica, foi transformado em Astaroth. Esse, para mim, é um dos selos mais lindos que tem na arte da Goethe. E Astarte, que era uma deusa oriental, suméria, babilônica ali, foi transformado em Astaroth. E nós temos esse exemplo com diversas outras deidades, né? Cerberus, Fênix, tem um daimon que chama Fênix, né? Para você ver, pegam tanto figuras mitológicas quanto deidades e transformaram
essas deidades em demônios. Aqui no Pseudarquia Daimon, nós temos os primeiros relatos, né, dessa primeira hierarquia formada e oficializada. Da onde que surge essa hierarquização de catálogo, né, de entidades? Vem primeiro, a origem é do Testamento de Salomão, mas teve uma figura importante na Idade Média chamada Tomás de Aquino, né, um santo da Igreja Católica, um dos grandes santos. E ele compõe a hierarquia angelical, com 9 coros angélicos, e esses 9 coros teriam as suas derivações, os seus anjos, e aí, de forma oculta iniciática, envolve cabala, e a teurgia se apropria disso para dar os 72 anjos do Shehemaforash, e, obviamente, se há 72 anjos bons, também haveriam seus opositores, os Kakodaimons, os demônios, né? E aqui começa a primeira lista. Essa lista, ela já tinha... Primeira registrada, né, que nós temos acesso. Existiram outras listas antes. Tritêmios, por exemplo, compõe a lista dos 72 espíritos bons, né, os Agatodaimons, ou os anjos, né? E aqui nós temos... aqui são mais 72, né? E esses daimons, né, aqui registrados, aqui não tem um método de evocação deles, é apenas um registro formal de como esses espíritos atuam e como eles trabalham, o que eles são capazes de fazer. Era uma espécie de ensaio de demonologia. Bom, depois disso, nós temos o Legemeton. Legemeton é o que nós temos até hoje, que é onde estão descritos os rituais do Ar Goetia, Teurgia Goetia, Ars Pauline, Heptâmero, que é um compilado de livros chamado Chave Menor de Salomão, baseado por quê? Salomão, pela autoridade, como já explicamos, e também menor, né? Chave menor porque tem a chave maior, que é onde estão descritos os pantáculos, que MacGregor Matters publicou essa edição sem a chave menor, e aí se separa chave maior e chave menor, porque na menor seria a parte densa, a parte obscura, né? A parte mais sombria. E essa parte sombria foi chamada de Goetia. Ele o escritor, né, que não se sabe quem foi que escreveu a chave menor, eles dizem que foi Salomão, né, mas era um apelo à autoridade, então não tem nome de escritor, somente sabemos que tem o apelo à autoridade a Salomão. E aqui nós temos, nessa edição que eu tenho aqui, tem tanto a chave menor quanto a maior, e contém uma lista formal que é a mesma que nós temos hoje em dia, já com os 72 espíritos corretos, a forma de evocá-los e a prática salomônica, né? Então, a partir do Legemeton e da chave maior, das clavículas, né, de Salomão, nós temos então a tradição salomônica instaurada. Bom, agora nós temos a Goetia. Vamos falar um pouquinho mais do Legemeton. O Legemeton, a Goetia instaurada, saindo da parte histórica, indo para a parte prática, né? A Goetia, como foi fundada ou originada, né? Ela compõe em si alguns materiais importantes em sua prática e indispensáveis, né? E eu vou explicar o que eu posso mostrar. Tem o círculo mágico, né? O círculo mágico eu não vou mostrar aqui porque ele é muito grande, nem ia caber aqui para mostrar para vocês. Mas o círculo mágico é uma espécie de tapete com vários símbolos, um círculo, né? Obviamente. Vocês podem jogar no Google, vocês vão achar tapete Goetia, círculo mágico de Goetia, joga assim, qualquer coisa assim que vocês vão ver como que é. A Ouroboros, né? A cobra que dá 3 voltas, com os nomes de Deus em volta do círculo, os nomes sagrados em hebraico escrito em volta do círculo. Por quê? Porque a crença dos nomes de Deus, que já vem do povo judeu mesmo, né? A pronúncia, a vibração mântrica desses nomes dão um efeito magístico, um efeito de oração e de fé que protegem o praticante ao redor. Então, antes de chegar nos materiais, vamos antes explicar que a Goetia medieval surge da Igreja Católica, beleza? Como eu falei, o processo ele é desde do helenismo, né? Mas ele vai se concretizar a partir do Testamento de Salomão, que se apela para práticas
mágicas dentro da Igreja Católica. Oh meu Deus, práticas mágicas dentro da Igreja Católica? Sim. Padres, bispos e papas praticavam magia. Claro, né? Era um povo que adivinha do povo pagão, o povo do campo. Como que não ia praticar? Como que não ia haver essa mescla? É impossível, né? E bom, por isso o contato com os daimons é um contato de imprecação. Ai meu Deus, o que é isso? Que palavrão. Exorcismo, imprecação, autoridade, e eles eram tratados de fatos como demônios, criado assim uma egrégora densa. Então, a energia destes seres de fato é densa. Por quê? Porque nós temos um conceito chamado egrégora, né? Egrégora é quando muitas pessoas alimentam um mesmo conceito de fé, de crença, de ídolo, qualquer coisa do tipo, né? E forma-se uma egrégora, um campo energético, né? Esse campo energético é denso e milenar, né? Obviamente. Nós estamos falando aí de um sistema que existe há pelo menos 1,5 séculos, né? Então é muito tempo que essa egrégora vem sendo alimentada de forma densa. E a Goetia Salomônica usa os nomes de Deus e a autoridade de Adonai para exorcizar e imprecar os demônios para se obter o que se deseja. Beleza? Todo sistema mágico cerimonial, ele consiste em algumas partes. Banimento inicial e purificação, ou aspergime. Detalhe, comparem isso com a missa católica tradicional, quem conhece. Missa tridentina, é os mesmos passos. Observe. Aspergime, né, a aspersão inicial, onde o mago deve aspergir todo o templo com água lustral, que seria água benta, né? Também deve defumar o ambiente e fazer atualmente, né, mais modernamente, fazer o RMP, rezando o Salmo 50. Asperges me domineis opo, e por aí vai. Depois ele deve... O segundo passo de todo o cerimonial após a purificação é a abertura do círculo e instalação da autoridade que vai te proteger ou te ajudar, né? Essa instalação da autoridade consiste na abertura do círculo, a pronúncia dos nomes divinos, a mantração, velas, incensos, até entrar no estado de gnose, de consciência alterada aí do mago. A terceira etapa do cerimonial mágico, isso inclui a Goetia, por isso que eu estou falando, tá? A terceira parte do cerimonial mágico, e quem vem dar essas etapas é aquele autor que compôs as 3 obras de filosofia oculta, acho que é Papus, acho que é Papus. Ele vem dar os passos de um cerimonial mágico, né? O terceiro passo, segundo Papus e todos os magistas até os dias de hoje, consiste na evocação, evocatio, né? Onde você vai chamar, conjurar o espírito que se manifeste. Obrigado, moto. Desculpa, gente. Vai conjurar o espírito que se manifeste, né? Esse terceiro passo é onde vai acontecer todo o contato e tudo mais. O quarto passo é a concretização, né, da obra, onde você vai concretizar, fazer o acordo com a entidade, o pacto, ou como quiser chamar, o comércio divino, né, como Santa Teresa de Ávila chamava. E, por fim, nós temos a licença para partir, né, a despedida, onde você vai permitir que a entidade que você chamou ali parta em paz. E aí, modernamente, nós temos mais um ritual de banimento posterior para assegurar que fique tudo bem com você e com o ambiente. Esses são os 6 passos do cerimonial mágico, de forma geral, tá, gente? Esses passos eles estão seguindo em qualquer ritual cerimonial, seja angélico, seja Goetia, seja enoquiana, seja qual for. Sendo magia cerimonial, vai seguir todos esses passos que foi citado, né? Bom, para que esses passos sejam bem executados, o mago, o magista, ele conta, né, com algumas armas que ele pode utilizar-se para a execução dessa obra. Primeira, o círculo, como eu já falei, né, que tem os nomes de Deus, que você vai proteger e vai te dar uma autoridade ali e proteção. Segunda, a túnica. A túnica, que é aquelas que eu tenho, se você olhar meu Instagram vai estar cheio de foto minha aí de túnica, que é a roupa cerimonial, que também serve como proteção, e na oração das vestes, né,
se evocam nomes próprios para se usar nas vestes, então ele se torna também um manto de proteção. Geralmente para Goetia se usa um manto negro. Pela tradição salomônica original, o manto deve ser branco com escritas mágicas nele, um pentagrama e um hexagrama, né? Bom, posterior a isso nós temos o triângulo da arte, né? O triângulo de evocação, como vocês podem ver, aqui nós conjuramos e prendemos a entidade, né? Aqui nós temos o triângulo, tem nomes divinos ao redor dele, como tudo na magia cerimonial é sempre cheio de nomes divinos. Esses nomes estão em grego, né, e latim. Nós temos Anafaxeton, Tetragrammaton e Pneumatron. E no meio, Micael. Porque Micael, né, para quem não sabe, o arcanjo, ele é considerado o grande batalhador, aquele que combate o mal com uma espada de fogo. E a Igreja Católica tem toda uma mitologia em volta do arcanjo Micael como sendo o anjo que protege, o anjo que batalha, o anjo que vence o mal, né? Então o nome de Micael é usado no triângulo para conter a energia aqui. Para que serve o triângulo? Para que a energia se manifeste, né? A fórmula triangular na geometria sagrada tem um significado de amplificação, né? Mas também de contenção e aprisionamento, dependendo da forma como for usada. Na Goetia é usada para aprisionar. Tem o triângulo para se manifestar e um círculo para conter, beleza? Dentro do círculo, o que vai? O selo da entidade. Esse selo fica aqui posto, né? Pra vocês verem melhor, ele fica aqui posto, né? E geralmente, alguns usam em pé, mas eu costumo usar o triângulo deitado com o selo em cima. Em cada ponta do triângulo, nós firmamos velas, né? Uma aqui e uma aqui em cima. Essas velas ajudam, né? São condensadores fluídicos que ajudam a energia do daimon, da entidade, a se manifestar. Então, é aconselhável usar-se velas, né? Velas com cor, ultimamente se usa porque nós temos como fazer velas com cores, mas antigamente, né? Só tinha vela de cera de abelha, que era amarelado. Então, isso aí é meio relativo. Bom, outro instrumento, o selo do daimon, você vai precisar ter, né? Os meus eu tenho tanto em metal, para os que me ajudam sempre, né? Quanto em papel. Ok, vou pegar até o selo do Marbas para vocês verem. Ó, selo do Marbas em metal, que eu mandei fazer por gratidão a ele. E selo do Marbas em papel, que foi quando eu comecei a prática com ele, né? Então eu comecei e falei, vou começar do básico. Se esse cabra for bom, a gente dá uma coisa melhor pra ele, né? Porque ele merece. E mereceu, né? Outra coisa importante da prática salomônica, tá, gente? Não tô falando da prática... Porque depois da prática salomônica, só pra vocês saberem, teve diversas outras Goetia. Teve Goetia luciferiana, Goetia patchworking, Goetia não sei do que. Hoje tem 1 milhão de tipos diferentes, de sistemas diferentes para chamar essas entidades, né? Eu sou praticante da salomônica, né? Até porque fui católico, vocês sabem, todo o rolê. Então, me identifico mais com a salomônica. Não tô falando que as outras não funcionam, ok? É só a minha prática. Na Goetia salomônica, nós temos que aprisionar as entidades, né? Porque, segundo o Testamento de Salomão, ele aprisionou os 72 daimons em uma urna. A urna deveria ser de bronze, mas nós adaptamos para madeira porque haja dinheiro, né? E o selo de Salomão para proteger essa urna. Então esse aqui é o chamado selo de Salomão. E este selo, ele é usado, né, na tampa da urna, né? Para protegê-la contra... para que esses espíritos não saiam, enfim, porque eles fiquem contidos aqui dentro, né? Então é aqui que eu guardo os meus selos, né? E quando eu preciso chamar algum daimon, eu tiro esse selo daí e tenho contato com eles. Bom, o que mais que o mago precisa? Segundo a Goetia salomônica, ele vai usar como avental, né, na parte de baixo, o hexagrama. Esse hexagrama ele fica coberto por um pano ou pela própria túnica e ele só é revelado quando a entidade está presente, né? Então, para um símbolo de proteção e autoridade, o apelo à autoridade do hexagrama, que é o símbolo máximo, né, a estrela de Davi. Então, o símbolo do macrocosmo
sobre o mago, indicando que o mago tem autoridade sobre aquele ser ali, chamado, evocado e etc. Então, o daimon, segundo consta lá no Legemeton, o mago, ao possuir este selo sobre si, sobre o seu corpo, adquire uma autoridade sobre o daimon, né? Este mesmo selo é usado no anel, né? Que também tem, mas está guardado, que também dá autoridade sobre esses espíritos. Bom, uma das coisas mais importantes, né, que eu considero, fora o triângulo e obviamente o selo, é isso aqui, o espelho mágico, né? O espelho mágico é onde a entidade vai se manifestar. É como se fosse uma televisão mesmo, né? Então, no ritual, é aqui que o espírito aparece. Tá vendo o reflexo da luz aí batendo no espelho? Muito que bem. É como o daimon aparece mais ou menos assim. Meio nebuloso, mas é assim que ele aparece. Ah, e como se dá o contato? Parece que você tá ficando doido, pra ser bem sincero, né? Parece que você tá surtando, porque você começa a viajar. O scrying, né, que é a técnica que a gente usa para aplicação de visões no espelho, que serve tanto para divinação como portal para manifestação de entidades, né? Ele funciona quando a gente começa a ver, tanto no espelho, quanto numa taça de água, quanto numa bola de cristal, ele começa a ficar acinzentado, começa a parecer uma fumaça, é bem doido, parece uma fumaça. Já viu Branca de Neve? É igualzinho. Parece uma fumaça aqui, do meio dessa fumaça aparece o espírito. A Branca de Neve retrata de uma forma bem fiel, tirando que ninguém chamou um capeta de 1000 anos para perguntar se existia alguém mais bonito que ele, né? Faça-me o favor. Enfim, o espelho, né, então é usado para que a gente possa ver a entidade e assim ter um diálogo direto com ela. Como que os daimons aparecem? Isso vai depender de espírito para espírito. Tem espírito que aparece de forma bem bestial, bem macabra, e tem outros que, porque na conjuração, né, na evocação, a gente ordena que eles venham pelos nomes sagrados e que se manifestem em forma humana. Então, muitos deles, né, os menos ousados, vamos dizer assim, eles já aparecem em forma humana. Outros já aparecem meio humano, meio diabo, e outros aparecem totalmente desfigurados. Mas, para quem está acostumado com os anjos hebraicos, ver os capeta é até mais tranquilo, né? Bom, daí nós temos outros dois instrumentos muito importantes. A vara. Então, o báculo do mago, né? A vara, a varinha mágica, né? Vocês podem ver a minha aí. Tem nomes escritos nela, ela é em madeira. Dentro dela passa um fio de cobre. Tudo como deve ser feito. Uma ponta de cristal, né? A vara serve como autoridade. É com ela que a gente evoca, é com ela que a gente dá licença de partir, é com ela que a gente chama a presença de Adonai e por aí vai. Ela é sumamente importante porque a vara é a extensão do braço do mago, né? Então é como se tudo que eu desejo, eu aponto a vara e sai. Claro que não sai raios mágicos como no Harry Potter ou nos filmes de Hollywood, né? Podia, eu ia sonhar com isso. Mas enfim, não sai. Mas é para isso que ela serve. A autoridade é como se fosse o báculo do rei, né? Os reis medievais, eles usavam báculos, né, na mão. Você pode ver até imagens de Cristo Rei, se você jogar no Google, ele vai estar com um cetro. O cetro nada mais é do que uma vara, um báculo, uma representação de magia. Bom, esse vídeo vai ficar enorme, já está em 40 minutos, pai amado. Depois nós temos a espada. Não riam, mas a minha espada é uma réplica do Zelda. Por que sim? Porque eu quis, eu acho bonito. Exurgat Michaelis forma. Então, a minha espada de metal, né? Não é de plástico, pelo amor de Deus. O metal em si, ele tem a liga, que misturada com o ferro, segundo as tradições, né, tem poder para afugentar o mal. É com a espada que a gente afugenta os espíritos malignos, né? Então, um daimon quer te atacar. Lembrando que são energias densas, tá, minha gente? Isso aqui não é romântico, não. Isso aqui é bem denso. Então, essas energias densas, elas podem tentar se rebelar contra você durante o ritual. Eu já tive contato com... Cadê ele aqui? Esse serzinho aqui, ele é bem arteiro. Buni. Buni, uma das vezes que eu chamei ele se recusou a ir embora. E ele falou, não vou embora, eu vou ficar aqui, você vai ficar aqui comigo. E eu tinha que trabalhar, eu tinha mais o que fazer na minha vida, né? Aí eu falei, olha, você vai ter que ir embora sim. Aí ele falou, não vou embora. Eu falei, você vai? Não vou. Eu falei, então beleza, vamos ver se você não vai. Aí vem a espada.
Você usa a espada para fazer um banimento mais forte, jogar energia para banir aquele ser que está ali de uma forma mais autoritária, né? Então a espada, ela tem esse poder, né, de proteger o mago e ser uma arma ali contra qualquer invasão, contra qualquer espírito que tente se sobressair ou se aproveitar de você de alguma forma. O que mais? Acho que eu já expliquei quase tudo. Ah, sim. O pentagrama de Salomão, né? O pentagrama de Salomão, segundo tanto as clavículas quanto a goetia do Dr. Rude, que é uma goetia salomônica mais teúrgica, né, vamos dizer assim, ela pede que o selo seja colocado atrás do selo do Daimon. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui o selo de Siri, né? E ele fica atrás com o pentagrama, que é para conter a energia dessa entidade, né? Imagina que um Daimon é uma entidade milenar, que outrora foi cultuado como deuses, hoje são tidos como demônios, né? Então ele tem um poder esmagador. Se você não contém essa energia de toda forma possível, ela, por ser uma energia bruta, né, uma energia que se manifesta de uma forma destrutiva, ela vai destruir tudo que está na frente dela. Então, os anjos, os seres espirituais, deram símbolos para que pudessem conter essa energia. O pentagrama é um destes símbolos, e ele fica aqui, sobre o triângulo, né? Então, o pentagrama fica aqui, junto com o triângulo que contém, o pentagrama que contém, e só depois o selo do Daimon para se manifestar. Bom, gente, creio que seja isso. Depois nós temos as vertentes da goetia, né? Expliquei um pouco dos materiais, a urna, a vara, a espada, os símbolos mágicos como pentagrama, hexagrama, o selo, o espelho negro. Isso é o mais importante. Mas como funciona, né, a goetia, um ritual? Como que é? Como que se dá o ritual? O ritual se dá você tendo uma intenção clara e muito bem especificada. Jesus, ele falava: se pedir e não recebeis, é porque pedistes mal. Para mim, Jesus é um grande hermetista, porque isso é uma frase magística muito verdadeira, né? Quando a gente pede uma coisa e não recebe o que a gente quis, ou recebe de uma forma inesperada ou não desejada, é porque a gente pediu mal. Com magia, de forma geral, isso é muito concreto. Se você fazer um pedido mal formulado, você vai receber aquela coisa mal formulada, né? Então, muita gente se ferra na goetia, um dos motivos é esse, né? Por querer lidar com essas entidades milenares tentando ser simplista demais. E essas entidades não são simples, tá? Não são mesmo. A única coisa que elas são simples é pra foder sua vida. Nisso elas são experts. Então, o ritual, ele se dá num diálogo. Claro que a goetia salomônica usa de autoridades, mas para uma espécie de exorcismo ou imprecação, uma espécie de obrigar a entidade a fazer algo. Como nós não temos autoridade nenhuma para mandar um ser milenar, e nós reconhecemos isso, porque isso é o mínimo da humildade que nós temos que ter, né? Nós sempre fazemos um acordo. Essa ideia de acordo, de pacto, né? Ela vem lá de Santa Teresa de Ávila, quando era uma doutora da igreja também, e um dos escritos dela chama Sacrum Commercium, né? O comércio divino, onde ela fala que com o mundo espiritual tudo é uma questão de troca de energia, né? Então a gente pede uma coisa, a gente dá outra coisa. Sempre vai ser isso. Pede, dá. Uma troca contínua. Aí, vamos dizer assim. Com a goetia não é diferente, com a igreja católica não é diferente, com o evangélico não é diferente, né? A questão do pacto, ou do acordo, ela é feita de todas as religiões possíveis. Na goetia também, né? Então, um cristão, quando ele quer conquistar alguma coisa de Deus, ele faz jejum, ele faz vigília, ele faz isso, ele faz aquilo, porque é um acordo, uma forma de chamar a atenção, dando algo que aquela pessoa quer, ou que aquela entidade queira, e eu receber o que eu quero em troca, né? Apesar deles não chamarem assim, a prática é essa, né? Nós temos a romantização e deturpação, obscurantismo do pacto, né?
quando Fausto, um grande escritor vitoriano, se eu não me engano, não lembro a época dele, faz um grande romance de um pacto para resgatar a alma da amada e oferece a alma para Lúcifer. Então isso foi transformado e hiperbolizado em uma grande verdade que nunca foi uma verdade, sempre foi um conto, né? De que pessoas oferecem a alma para o diabo e fazem o tal do pacto. Na real, o pacto nada mais é do que um acordo. Na macumba você faz acordo, na igreja católica você faz acordo, na magia você faz acordo. Toda religião tem uma espécie de acordo, ou sacrum commercium, um comércio sagrado, né? E, bom, é assim que se dá. Tá vendo esses selos que eu tenho em metal? Estes selos são de entidades que já me ajudaram de forma bem expressiva, né? Uma das coisas que eu admiro na Goethe, né, é o que muitos buscam, porque buscam, né, esse sistema com muita afinidade, é pela rapidez dos resultados. Eu já tive rituais onde eu fiz num dia e no outro já estava tendo resultados. Um dia e no mesmo dia já tendo resultados. E outros que não tive resultados, porque magia não é um campo certo, né? Mas o sistema em si, ele é muito bom, desde que você saiba ter a astúcia ali, sabendo que está lidando com um ser astuto, milenar, né? Bom, nas práticas de Goethe, nós vamos ter o acordo que a gente faz com o Daimon, né? Essa ideia de acordo, ela não é tão salomônica, eu vou deixar isso bem claro, porque salomônica raiz não tem acordo, é exorcizar o capeta, ele vem, fica sendo torturado no círculo, e você libera ele para fazer o que você quer, ele faz o que você quer e pronto, e acabou, né? Nas práticas atuais, nós entendemos isso de uma outra forma. Nós entendemos que isso não convém, né, a nós magistas, porque nós não temos autoridade para segurar o rojão. Então nós fazemos um acordo, onde vamos dar algo para aquela entidade e ela vai nos dar o que nós queremos. Eu fiz um selo de metal para Astaró, porque eu tinha o selo dele de papel, assim como os outros, como o de Marbas que eu mostrei aqui, né? Porque ele me ajudou com algo que eu precisava, que eu queria, e eu prometi para ele que eu daria o selo para ele no metal dele, né, que é o cobre, firmado numa vela energizada, né, numa vela de 7 dias. E assim foi feito. Quer acabar com a sua vida? Prometer algo pro Daimon e não dar. Caso ele execute o trabalho, obviamente, né? É um acordo. Se ele executar o trabalho que você pediu e você não dar o que ele pediu, a sua vida acabou, né? Quando nós falamos que Goethe é um sistema perigoso e não é para iniciantes, não é mesmo para iniciantes, é porque ela é muito arriscada. Eu, nas minhas andanças no mosteiro, né, como aprendiz de exorcista e tudo mais, eu vi muita gente se ferrando por mexer com Goethe de forma indiscernida, incauta, de forma tola, né? Ou então um iniciante entusiasmado. As pessoas que procuram a Goethe, logo de cara, né, sem saber nada de magia, ou é porque estão desesperadas e querem encontrar soluções rápidas para os seus problemas, a maioria é isso, ou são pessoas curiosas, que querem, nossa, então o espírito vai se manifestar e não sei o que, e querem ter esse contato, né? Essa segunda opção, ainda se fazer certinho, ok. A primeira opção quase sempre se ferra, porque os daimons reconhecem a nossa ganância, reconhecem a nossa luxúria, reconhecem a nossa sede de poder, e nessa eles vão ferrando o ser humano, abusando deles, né? A astúcia de Bune, que é um dos que eu mostrei aqui, né? Bune é um daimon que dá dinheiro, então é quase o mais invocado de toda a Goethe, porque todo mundo quer dinheiro, né? Todo mundo quer caminho aberto, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer essas coisas, né? E Bune, ele tem uma estratégia que só quem lida com ele há tempos percebe. E talvez eu sofra por revelar isso aqui, mas Bune, ele não costuma dar o que a pessoa pede. Ele vai dando a contra-gotas. Por quê? Para a pessoa sempre voltar a ele. Sempre voltar a ele. E assim aumenta a egrégora, aumenta o poder e aumenta o que ele recebe. Então, eu já vi pessoas prometerem que todos os anos iam, por exemplo, sacrificar animais para Bune, para Valak, né, que é um daimon famoso aí por Hollywood, e não fizeram. Fizeram 1 ano, fizeram 2 anos, e depois não fizeram mais. E aí?
Eu já vi pessoas enlouquecerem, eu já vi pessoas morrerem, eu já vi pessoas se acidentarem para nunca mais se levantarem, por lidar com esse sistema de forma desesperada ou incauta. Então, o meu objetivo desse vídeo era mostrar que eu sou um praticante do sistema e explicar para vocês como que funciona a prática, mas também alertar que, se você é um iniciante nas artes, não vai comprar um curso de Goethe. Não vai, não vá. Eu abomino cursos de Goethe. Isso tá? Quem faz, ok, beleza, boa sorte. Mas incitar um neófito ou uma pessoa que não conhece nada a praticar um sistema milenar e completamente perigoso, porque é perigoso, é loucura. É loucura e creio eu que eu acredito muito nessa questão de karma, sabe? Eu creio que a pessoa vai ficar com um karma tão grande que, meu Deus do céu. Porque simplesmente você está dando um tesouro, né, pérolas aos porcos, mais uma vez citando Jesus, né? A Goethe é um sistema de pérolas, né? Realmente você consegue resultados esplendorosos, né? Eu fiz um sorteio esses dias aqui no Insta, sorteando que eu ia fazer um ritual com o Siri, né, um Daimon da Goethe, para pessoas que se propuseram, né? E aí os ganhadores, eu fiz o ritual e um deles já me falou, eu fiz o ritual faz o quê? Menos de 15 dias. E um deles já me falou que conseguiu emprego, né? E não só para ele, mas se expandiu para a família inteira. Olha aí como é benéfico, né? A Goethe ela é muito rápida, sim, mas pode ser muito rápida para te fazer mal também. Lembre-se que a egrégora em que a Goetia foi construída é uma egrégora de morte, de sangue, de demônio, de mal absoluto. Então, apesar de os seres da Goetia serem deuses antigos demonizados, a egrégora é sim densa, é sim pesada. Lidar com essas práticas sem um preparo devido é incorrer, é pedir pra acabar mal, sabe? Tanto Goetia quanto magia enoquiana, esses, sabe? A magia ela tem camadas, ao meu ver, né? Cada sistema tem uma camada para você praticar. Ah, eu quero praticar a Goetia. Por onde eu devo começar então? Primeiro você vai estudar muito, ler. Depois que você estudar muito, você vai começar as práticas cerimoniais. Lembra que eu falei que são 6 passos? Então, como que eu vou começar? Comece com a magia angélica, que apesar de não ser romântica como muitos pregam por aí, ela não é romântica, os anjos adoram cacetar a gente, ela é segura, né? Então, na magia angélica você também consegue o que você quer, só que você vai ter que aguentar os esporros e o tempo dos anjos. Diferente do Daimon, que a gente propõe prazo, a gente faz aqui, ali, tete a tete. Eles são seres telúricos não, quitônicos, né? Ou seja, eles estão abaixo da Terra, então eles conhecem bem a nossa humanidade. Tanto isso é bom quanto isso é mal, mas eles estão mais próximos a nós do que os anjos. Então por isso que é mais fácil lidar com eles, né? Os anjos são telúricos, eles vivem em outras realidades, outras dimensões, longe até, né, das nossas, então é mais difícil o contato por causa disso. Mais sutil, vamos dizer assim. Porém, é mais seguro, porque um anjo, ele nunca vai, eu digo os 72 do Shen Hemaforesh, né? Eles nunca vão te fazer mal pelo mal. O Daimon vai, né? Os anjos, eles vão te dar o que você quer. Se você pedir mal, aí é problema seu. Mas um Daimon, se você pisar um pouquinho fora da linha com ele, você tá lascado. Um anjo, não tanto, né? Então, eu recomendo para quem quer começar de fato as práticas cerimoniais, começar do começo. RMP, primeiro estudo, né? Nas práticas é RMP, meditação. Você nunca vai para um ritual cerimonial de evocação sem antes conseguir dominar o scrying, por exemplo. Para mim, é um absurdo uma pessoa querer ir para uma prática cerimonial sem desenvolver as habilidades psíquicas antes, por exemplo. Como que você vai lidar com um Daimon se você não vai ver, não vai ouvir, não vai sentir, né?
É claro que nem todo mundo vai conseguir ver no espelho negro ou então ouvir a entidade falando, qualquer coisa do tipo. Mas se você tiver um treinamento devido, você consegue desenvolver pelo menos uma habilidade extra-humana, né? De extrasensorial, seja a sensibilidade de energia do ambiente. E tudo isso é preciso, porque senão o seu ritual vai ser um teatro, né? E aí é difícil demais, penso eu. Eu não saberia lidar com esse tipo de prática, né? Sem esse preparo anterior que eu tive, né? Muita meditação, muita técnica de scrying, muito desenvolvimento mediúnico de ampliar a minha energia áurica, diminuir a minha energia áurica, saber chamar energia densa, detectar energia densa, saber banir, sabe? Tudo isso é fundamental para você começar na magia cerimonial. Não adianta querer começar pelo fim, minha gente. Isso aqui, isso é o fim. É a última etapa de um ritual. Mas antes de você chegar nisso, meu jovem aprendiz, meu punheteiro de sigilo, você tem que aprender a meditar. Você tem que ter disciplina. Eu vejo tantos meninos e meninas de 15 anos que não conseguem nem arrumar a cama. Nem trabalha ainda. E já quer fazer um ritual de goethe elevado. Aí eu falo isso, o cidadão vai lá e me faz uma goethe patchwork achando que isso vai ajudar. Para quem não sabe, goethe patchworking é um sistema de goethe que você não usa nada disso aqui, só a mente. E um selo ali para você centrar a sua visão. E aí você meio que projeta a consciência, tem um vídeo de projeção astral aqui no canal, você pode ver do que eu tô falando. Você faz uma projeção até onde o Daimon tá. Se chamar o Daimon até a sua realidade já é um negócio pesado, imagina você até onde ele habita. O perigo que é. E aí as pessoas vão, por não precisar de todo esse material, acham que é mais fácil. Quando na real essa é uma das práticas mais avançadas que tem dentro de magia, que é a magia puramente astral ou mental. É muito sério, minha gente. A goethe tem sido popularizada demais e isso é preocupante, porque ela não é um sistema que você entra e sai, tipo, eu vou ver o que dá. O Wicca, né? Não menosprezando a Wicca, né? Mas é um sistema que você lida com os elementos ali, se você vê uma coisa que você não gosta, beleza, só parar aqui e parou. A goethe, ela pode ter consequências pro resto da sua vida. E pode afetar não só a sua vida, mas a vida da sua família. Então, tenha a cabeça no lugar antes de fazer um ritual desse, por favor. Se você quer realmente praticar, né? Não tô dizendo que você não pode, nem que você não deve, muito pelo contrário. É legal, é gostoso. É bom praticar. Os resultados são impressionantes em vários sentidos. Desde a manifestação da entidade aqui, até os resultados na sua vida concreta. Que, aliás, é a única forma da gente saber que a gente não tá doido. Né? Mas para você chegar nisso, faça os passos anteriores. Não vai comprar um curso de goethe. Isso vai te fazer mal. Ou se você for comprar um curso de goethe, compre já sendo experiente nessas outras técnicas todas. Eu já domino meditação, eu já domino o foco de concentração, eu já domino o mínimo da projeção da minha consciência, pelo menos para um espelho negro, para um globo de cristal. Eu já sei sentir energias, já sei fazer banimento, já sei tudo isso. Quando você tiver craque em tudo isso, aí você pode procurar as pessoas certas, que na real tem aquele ditado que o mestre aparece, né? Quando você estiver preparado de verdade, a pessoa vai aparecer no seu caminho. O sistema vai aparecer no seu caminho. Não se preocupe, e eu digo isso por experiência, tá? Eu sempre quis praticar magia enoquiana. Sempre fui muito doido, sempre me chamou muita atenção o sistema, a complexidade e tudo mais. E eu comecei a praticar ela há um tempo atrás, né? Eu diria muitos anos atrás, quando eu era adolescente. Eu fui me aventurar em fazer uma chave enoquiana. Eu quase fiquei doido. Doido de verdade. Porque eu não estava preparado. E eu fui querer meter os pés pelas mãos, como muitos fazem hoje, né? Eu também já fui um adolescente místico, gente. Não julgo. Só dou conselho porque já passei pela experiência, então não faça, né?
passou muitos anos, né? Eu esqueci o sistema porque me fez mal, eu falei, não vou mais mexer com isso. Me fez mal por muito tempo, diga-se de passagem, né? E recentemente, né, poucos meses atrás, surgiu de novo o sistema, eu estou praticando novamente o sistema e tá me fazendo um bem danado. Mas é um sistema arriscado, é um sistema perigoso, é um sistema avançado. E eu tenho noção disso. E eu tive, olha o tempo que eu tive para me preparar. Desde antes de eu ir pro mosteiro, passei tudo que passei no mosteiro, saí do mosteiro, passaram-se anos já. E agora que esse caminho voltou até mim. Mas voltou. Veio o mestre, eu pratico com o Frater Goya, veio tudo, sabe? A condição financeira para conseguir os materiais, eu já estou adquirindo todos os meus materiais, porque não são baratos, e já veio tudo. Quando é para vir, vai vir. Tudo tem seu tempo, eu sei que é chato ouvir isso, mas entenda que é isso. A magia, gente, ela é assim. Ela não é instantânea, ela é linear. Ela tem um caminho a ser percorrido. Ela tem um caminho a ser percorrido. Entenda, ela precisa ter um caminho a ser percorrido. Dito isso, eu quero encerrar esse vídeo esperando muito que você tenha entendido o que é a história. Eu falei muito por cima. 1 hora é pouquíssimo para falar de Goetia, né? Mas eu falei bem por cima. De onde surgiu o sistema, as origens, ou pela autoridade de Salomão, que ela não foi criada por Salomão, era um sistema medieval, né? A origem dos daimons, a gata daimon, eu creio que ficou bem explicadinho. O que você acha? Ficou com dúvida? Tem alguma coisa que você queira saber a mais? Eu não entrei em cada um dos espíritos aqui, porque dá pra fazer um vídeo inteiro falando de cada um. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos deles, não quis trabalhar com todos, nem pretendo, mas tive a oportunidade de trabalhar com muitos. E naqueles vídeos de caos eu posso ir trazendo minhas experiências. Vai de vocês. Querem saber como foi uma experiência com Paimon, com Vala, que são famosos, né? Ou com Astaroth, ou com Buni, ou com tantos outros, né? Se tem uma coisa que eu tenho já, é experiência com esse sistema. Então, se vocês quiserem saber mais, comenta aí, né? Quero saber tal coisa, quero saber isso, quero saber aquilo, tal coisa não ficou clara. Comenta aí, vamos interagir, beleza? Bom, meus punheteiros de sigilo, agradeço, espero que vocês tenham ficado até aqui, porque esse vídeo ficou longo. E é nóis, comenta, compartilha, curte, que esse vídeo deu um trabalhão de fazer e vocês vão me ajudar muito. Falou!